Boa noite, pessoal. Sou Beatriz Holanda. Boa noite, eu sou Samara Caroline. E esse é o Conta Aí Jovem. Pessoal, eu acho que vocês estão sentindo falta do Felipe aqui, né? Mas infelizmente o Felipe está em semana de prova e teve que ser substituído. Então, no lugar dele veio... Euzinha, Samara, já estou me sentindo em casa, viu, Bia? Bom, pessoal, hoje nós teremos a presença de ninguém mais, ninguém menos que a superintendente especial da Receita Estadual e professora da UFAL, Alexandra Vieira. Alexandra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu também já estou me sentindo em casa. Bom, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre você. Nos conta da sua trajetória, quem é a Alexandra Vieira? A Alexandra Vieira, eu digo que é uma pessoa persistente, digamos assim. Eu sou formada em contabilidade pela Universidade Federal de Alagoas há alguns anos atrás. E quando eu terminei o curso, a gente ainda estava começando a fase dos computadores. A gente não tinha tanto acesso a estágios e outras coisas mais. E quando eu terminei o curso, eu não consegui nenhum estágio. E eu fazia concurso de tudo que aparecia. E, de repente, eu fui chamada, assim que eu terminei, eu fui chamada para um concurso que eu confesso a vocês que eu nem sabia do que era. Foi da prefeitura, eu fui até lá e procurei saber. Tinham 2 concursos que estavam chamando, que era para guarda municipal e para agente comunitário de saúde. Aí eu disse, a guarda municipal tenho certeza que não foi. Então foi agente comunitário de saúde. E eu fui trabalhar como agente comunitário de saúde na prefeitura, no programa de saúde da família. Fiquei durante 3 anos e meio trabalhando lá e sempre estudando para concurso, porque eu queria voltar para a contabilidade, né? Uhum. E quando terminou, assim, quando passou esses 3 anos e meio, quando eu estava lá, eu digo que Deus coloca anjos na nossa vida. Tinha uma agente de saúde que a mãe dela era fiscal da Secretaria da Fazenda. E ela começou a me chamar para estudar, para fazer o concurso. E nessa época, aí eu dizendo, nada, isso é muito difícil, eu jamais vou conseguir aquele concurso que todo mundo sonha. Eu não vou conseguir. Aí ela, não, bora. Aí a gente começou a fazer um cursinho, que na época era o cursinho do Plínio, que é da Receita Federal, né, que ele era até delegado há um tempo atrás, não sei se ainda está. Mas aí a gente foi fazer o cursinho, né, e quando chegou lá, disse que era só para quem tivesse o curso superior. Uhum. E ela não tinha. Então ela só foi me levar e de repente ela saiu do cursinho porque ela não podia fazer mais. E eu comecei a estudar, passei no concurso da Cefaz. E em 2002, e estou lá até hoje. Nesse meio tempo, eu fiz um mestrado, fiz algumas especializações, fiz um mestrado e comecei a ensinar contabilidade. Comecei primeiro na UNIT, né, que é o local que a gente está gravando. Uhum. Fiquei alguns anos aqui na UNIT, em 2009 eu vim para cá. E depois passei no concurso da UNEAL, fiquei 6 meses na UNEAL e passei no concurso da UFAL. E desde 2015, 2016 especificamente, porque foi finalzinho de 2015 que eu fiz o concurso. Então, desde 2016 que eu estou ensinando também na UFAL. E hoje estou na Secretaria da Fazenda, né? Após vários cargos, comecei no trânsito, no posto fiscal. E fui depois trabalhar interna no setor de planejamento. Na época, diretoria de planejamento, comecei com assessoramento e depois fui subindo vários degraus lá até hoje chegar na superintendência especial. Uhum. Basicamente, essa é a minha trajetória. Então, você saiu da faculdade direto já para a carreira pública, né? Já, direto. É algo difícil, né? Porque a gente sabe que vida de concurseiro tem um certo tempo até você galgar e passar no concurso. Uhum. Mas, como você veio comentando, você hoje ocupa um cargo que é superintendente da Receita Estadual. E eu queria que você explicasse um pouco o que a superintendência faz. O que um superintendente faz? Lá hoje no nosso organograma, nós temos a secretária da Fazenda, abaixo dela tem o secretário especial, e logo após o terceiro escalão, digamos assim, é a superintendência especial, que é o cargo que eu ocupo hoje.
que, digamos assim, é o maior cargo que um auditor pode chegar dentro da carreira, que são cargos que a gente chama de cargos blindados, ou seja, só podem ser ocupados por auditores fiscais. E hoje o secretário também é um auditor de carreira, que é o Francisco Suruagi, né, que estava nesse cargo anterior a mim, e ele hoje ocupa o cargo de secretário. Mas esse cargo de superintendente especial, abaixo tem 4 superintendentes que são de 4 áreas macro da secretaria, que é a superintendência de tributação, a superintendência de fiscalização, a superintendência de inovação e conformidade e a superintendência de crédito tributário. Então, hoje eu sou responsável para cuidar dessas equipes, né, que trabalham com cadastro, arrecadação, crédito tributário, fiscalização, inovação, malhas fiscais, toda a parte de conformidade tributária, simplificação. Então, todo o escopo da fiscalização é diretamente ligado a mim. Já que você falou de fiscalização, a gente sabe que a Cefaz, para a Cefaz, isso é uma atividade essencial, né, essa de fiscalização. Conta para a gente um pouquinho o que seria essa fiscalização e como é que ela funciona. A gente tem, assim, um modelo de fiscalização que é que a maioria das pessoas conhece, que é o modelo repressivo, que é aquele modelo que o fiscal vai até a porta do contribuinte e começa a fazer as cobranças. Nós estamos no modelo de fiscalização hoje que a gente chama de um modelo de autorregularização, no qual hoje a Secretaria da Fazenda tem uma gama de informação. A gente trata essa informação, apresenta essa informação ao contribuinte, seja por meio das malhas fiscais ou seja por meio do levantamento do próprio auditor, e a gente passa essa informação para o contribuinte para que ele possa se regularizar. Ele regularizando, porque a gente sabe que às vezes tem dificuldade com a norma, com a legislação, tem dificuldade às vezes até com a contabilização daquelas informações. Então a gente está num modelo que é um modelo de autorregularização, de simplificação do trabalho com os contribuintes. E para isso a gente tem um programa Contribuinte Arretado, né, que daqui a pouco eu sei que vocês vão querer saber um pouquinho mais sobre isso, eu não vou adiantar. Então, dentro do programa Contribuinte Arretado, a gente trabalha essa proximidade com a sociedade. E esse é o modelo de fiscalização que a gente está em implantação há alguns anos e que a cada dia está ficando mais robusto. Então, um modelo no qual o fisco se aproxima mais do contribuinte, mostrando as pendências, e esse contribuinte pode fazer a sua autorregularização. Claro que isso não tira a fiscalização repressiva, porque tem contribuintes que, na verdade, eles não têm a intenção de se regularizar. Então, esses contribuintes, eles precisam ser tratados de uma forma diferenciada. E, dessa forma, eles vão para um modelo de fiscalização repressiva, que é aquele que a gente tem que fazer o auto de infração, a gente tem que ter uma punibilidade um pouquinho maior, justamente para fazer com que ele se adeque a uma situação de conformidade. A gente falou, citou agora o contribuinte, e recentemente tivemos um aumento na alíquota de ICMS, né, em diversos estados do Brasil, incluindo aqui no estado de Alagoas. Qual a razão desse aumento? Nós tivemos uma norma federal no ano passado que fez uma alteração na cobrança do ICMS dos combustíveis. Essa alteração na norma fez com que a arrecadação diminuísse drasticamente. Pense em vocês tendo a sua receita programada, o seu salário. Vamos fazer uma analogia. Você tem o seu salário todo mês que está lá programado com o valor X. E, de repente, você tem as suas despesas, que estão todas lá. E, de repente, o seu salário é cortado em 40%. E as suas despesas estão mantidas. Como é que você vai conseguir equilibrar isso? Numa situação normal, você vai para um cheque especial, você vai pegar um empréstimo, mas mesmo assim você não vai conseguir equilibrar suas contas que já estavam programadas, né? Naquele momento, você vai até reduzindo despesas e outras coisas mais, mas é um tempo que você precisa de organização. Então, quando surgiu essa norma do governo federal, alterando essas alíquotas do combustível de 25 para 17,
houve uma redução significativa na arrecadação do Estado. E as despesas estavam mantidas. E não houve nenhum aviso prévio, não houve o princípio da anterioridade, que a gente podia se programar. E aí foi que nós trabalhamos com estudos para poder identificar uma alíquota modal que pudesse, pelo menos, equalizar essa situação. E por isso, Alagoas e outros estados, em torno de 14 estados da federação, fizeram uma adequação dessa alíquota modal, por conta que a gente não conseguia arcar com as despesas. E quando eu falo em despesas, muitas vezes vem na cabeça de vocês as despesas com funcionário público. Mas não é isso, não é só isso. É despesa com os investimentos do Estado, né? Investimentos com educação, com saúde, com a questão da realização de obras públicas, de estradas. Então, tudo isso acabou ficando comprometido porque não tinha os recursos, né? Então, teriam que se parar obras, teriam que programas sociais serem parados por conta da falta de recursos. Então, a gente precisou fazer esse ajuste para que a gente equalizasse essa situação. Bom, você já falou um pouquinho sobre o impacto do aumento do ICMS, mas eu queria que você falasse um pouco mais desse impacto nos cofres públicos e no que é que a sociedade pode esperar como retorno, né, do aumento da receita do Estado em decorrência do aumento da alíquota do ICMS. Como eu falei, esse aumento de alíquota, ele é uma recomposição do nosso fluxo financeiro. Então, esse valor da alíquota, ele não vai, digamos assim, equilibrar as contas totalmente. A gente ainda vai ter que fazer outros esforços de fiscalização e outras atividades para fazer essa recomposição. Mas esse valor, ele vai auxiliar para que todos os projetos que foram elaborados pelo governo, através da LOA, né, de todo o planejamento de investimento, para que ele seja mantido. Então, o grande impacto que nós acreditamos o ganho que nós vamos ter com isso é a manutenção dos projetos sociais, dos investimentos e das atividades que serão realizadas pelo governo a partir desses recursos que vão estar disponíveis. A gente falou alguns pontos aqui, falou de algumas entidades também já, e vem um assunto muito quente que vem sendo relatado durante esses dias. O CRC Alagoas, junto com outras entidades, representam a classe contábil, entraram com um pedido de suspensão de prazos da Instrução Normativa N18 de 2023, que dispõe sobre o levantamento de estoque e apuração do ICMS, em decorrência do aumento da alíquota. Já existe algum parecer da Receita Estadual sobre esse assunto? Houve uma alteração da IN18 e nessa alteração foram contempladas algumas solicitações feitas pela sociedade civil, inclusive o CRC e os contadores, né, as associações representativas dos contadores foram fundamentais para esse ponto, porque eles foram os primeiros, né, os contadores foram os primeiros a entrar, através do CRC, com um documento formal, solicitando algumas alterações. A partir disso, a secretária Renata teve várias reuniões com associações e entidades representativas da sociedade, teve reuniões com os contadores e representantes da contabilidade, e a partir daí levou as demandas para o governador, o qual atendeu, né, a várias demandas solicitadas. Dentre elas, a prorrogação de prazo, que estava para o mês de abril e ficou para a entrega do estoque ser a partir do dia 20 de julho. Então, houve essa sensibilidade, né, para que fosse a entrega 20 de julho. Com relação aos contribuintes do Simples Nacional, foi liberada a apresentação do estoque. E também uma outra solicitação foi em relação ao parcelamento, que eles pediram um prazo maior. Na IN original estava com um prazo de 10 meses e a partir do pleito ficou com duas possibilidades de parcelamento. Uma em 18 vezes, com parcelas fixas, ou então uma outra proposta que seria com parcelas até 36 meses, só que nesse caso haverá necessidade de uma entrada numa primeira parcela com 10%. Então, resumindo essa questão dos prazos, 18 meses em parcelas iguais, ou uma entrada de 10% e mais 35 parcelas fixas, né?
com saldo devedor. Então, foi um pleito dos contadores de outros representantes da sociedade, dos contribuintes, que foi atendido pelo governador e pela nossa secretária. Então, no caso, no que se refere ao levantamento do estoque, né, dos produtos STs, fica suspensa essa IN 18/2023? Não, ela só teve uma alteração. Contribuinte do Simples não precisa fazer a entrega do levantamento do estoque. Contribuinte do regime normal de apuração, ele faz o levantamento, só que ele vai ter um prazo maior. Entendi, ele perfeito. pode entregar até o dia 20 do mês de julho. Ele não fica isento que nem o MEI. O MEI e o Simples Nacional ficam liberados na entrega. Contribuinte do regime normal de apuração entrega até o dia 20 de julho e o pagamento até o dia 30 de julho. Inclusive, eu vou dar agora uma opinião pessoal minha. Eu estava torcendo muito para que fosse um pouco visto, né, tivesse um pouco essa sensibilidade por parte da Cefaz, porque é muito comum que pequenos empreendedores não tenham controle de estoque tão bem feito, né? Não tem esse levantamento, então... Não tem esse controle. É uma coisa que acaba pegando o empresário meio que de surpresa. Então, eu confesso que fiquei na torcida aí, junto com o CRC e as outras entidades da classe contábil. Fico muito feliz, inclusive, por essa mobilização e por essa resposta também da Receita. É uma resposta rápida. E a gente fica feliz ainda mais por saber que foi uma iniciativa e a gente foi os primeiros a entrar aí com o pedido, representando a nossa classe, né? O CRC está fazendo o papel que deve ser feito, muito bem feito, né? E ver que, de fato, existe essa parceria, né, entre as entidades. Exatamente. Isso é muito interessante. É o que importa, né? A gente ter o respeito e a parceria entre os órgãos. Bom, frequentemente a Cefaz realiza alguns leilões de bens e mercadorias que são apreendidas e que não são retiradas. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que funciona esses leilões e como é que o contribuinte, o pessoal que está nos assistindo, pode fazer para participar. Os leilões, eles são divulgados, né, por meio do Diário Oficial, quando eles estão para ser realizados. Então, o que é que acontece? Tem mercadorias que são apreendidas e que estavam irregulares, os contribuintes não voltam para regularizar e abandonam essas mercadorias. E a partir daí a gente tem um depósito que a gente faz, a gente cataloga todas essas mercadorias e organiza para poder realizar um leilão. A partir disso são feitos lotes, né? São organizados em lotes, aí sai o edital no Diário Oficial, convocando para o leilão, dizendo quais são os lotes, quais são os produtos que tem, então sai tudo lá discriminado. A partir daí, é também definida uma data para o leilão, e nesse dia do leilão, há pessoas que podem participar de forma virtual ou de forma presencial. E nesse dia do leilão, são dados os lances e como um leilão normal. Aquele que der o maior valor, arremata aquela mercadoria. Então, assim, é liberado para todas as pessoas, com exceção de funcionários da Secretaria da Fazenda e parentes desses funcionários, né? Tem até um nível de grau consanguíneo que não pode, justamente para garantir a isenção e para garantir que realmente vá para a sociedade, que não haja nenhum tipo digamos assim, de manipulação ou de que alguém possa estar se usufruindo disso. Então, os funcionários da secretaria e seus parentes são proibidos de participar do leilão, mas ele está à disposição a toda a sociedade e, como eu disse, sempre sai no edital, e que também quem quiser ver as mercadorias antes da data, normalmente no edital ele sai lá o período em que as equipes estão disponíveis, aí faz um agendamento e vai lá verificar também a mercadoria que tem e pode fazer aí, dar o seu lance, participar e eu já estou me planejando para participar do próximo. A gente falou sobre os leilões, mas a gente tem outras iniciativas da Cefaz também, que tem um programa dentro da Cefaz que é a Nota Cidadã, né? E nos conta um pouco sobre o objetivo e o funcionamento desse programa, como ele funciona, como foi idealizado pela Cefaz esse programa. A Nota Cidadã, antes ela se chamava Nota Fiscal Alagoana. É um projeto que ele veio a partir de um modelo que as equipes foram buscar em São Paulo, né?
foram verificar lá como era o modelo que funcionava, que era a nota fiscal paulista, e trouxeram a nota fiscal alagoana. Depois de um tempo, esse modelo foi aperfeiçoado, a gente começou a entender como funcionava o nosso público e mudou para a nota fiscal cidadã. Essa nota fiscal, esse programa, né, apesar do nome ser nota fiscal, ele não tem nada de emissão de nota fiscal por parte do usuário final, que normalmente são os consumidores e não os contribuintes. Mas qual é o foco? O foco é incentivar o pedido da nota fiscal. Então, cada vez que uma pessoa vá até um estabelecimento, o incentivo é que ela peça a nota fiscal independente de valor. Porque o programa anterior, ele tinha assim, só contava a nota a partir de X reais. Agora você pode pedir uma nota de 10 centavos, que ela já gera para você ter o cupom para o sorteio. Esse programa, ele age em duas frentes para o consumidor, quais sejam. Ele solicita a sua nota fiscal no estabelecimento que ele vai. A cada 10 notas fiscais, ele recebe um cupom para o sorteio. Então, ele vai acumulando notas. Quanto mais notas ele tiver, melhor. Que vai acumular notas para o sorteio. Para isso, ele precisa se identificar para a gente poder saber que ele pediu a nota. Então, ele tem que colocar o CPF na nota. A partir daí, ele faz um cadastro também no nosso sistema da nota fiscal cidadã e todas as notas dele ficam lá registradas. Inclusive, eu até chamo a atenção que toda vez que você pede uma nota, que você coloca o seu CPF, essa nota fica lá com o backup. Quando você pega aquele cupom fiscal, aquela nota fiscal do consumidor eletrônica hoje, ela com o tempo ela paga. Né? E às vezes você compra alguma coisa com garantia e se você não tirar foto, aquela nota apagou, sumiu. Se você coloca o seu CPF, você vai lá na base da Cefaz, no sistema, e você vai ver todas as suas notas. Isso que você falou é muito interessante, porque eu vejo muita gente evitar de colocar o CPF ou pedir a nota fiscal, porque faz assim, os órgãos públicos querem me vigiar, quer saber o que eu estou comprando, deixando de comprar. E isso é muito interessante, porque geralmente a gente perde, às vezes, de fazer uma troca ou solicitar a sua garantia, porque não temos mais como comprovar pela nota fiscal. Exatamente. E com isso você consegue, né, ter esse backup, né? A qualquer momento você vai lá, procura pela data ou pelo nome da empresa, você consegue encontrar a sua nota. E é isso que você falou também, da questão de ter o medo de colocar o CPF na nota, eu já vi várias vezes. Inclusive com alunos, eu dando aula, e os alunos dizem, não posso colocar no Aquele CPF. puxão de orelha. Aí eu digo, você tem receitas ocultas? Você está recebendo algo indevido, ilegal? Né? Porque assim, você vai ter medo de colocar se você está recebendo algo ilegal, que você não pode transparecer. Mas se você tem a sua receita e você tá fazendo compras, né? Isso não tem nada demais. Pior é o cartão de crédito. Porque às vezes você tem o seu cartão, você compra para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, para a família toda. O cartão de crédito vai lá para cima e você não está preocupado. E a Receita Cartão Federal comunitário. né? E a Receita Federal está vendo tudo. Né? A gente não faz nenhum trabalho com CPF a partir desses dados da nota fiscal cidadã. O único trabalho que a gente faz é esse de tentar identificar os contribuintes que não estão emitindo nota, né, que o foco do programa são os contribuintes que não estão emitindo nota, para incentivar que a sociedade seja um braço da secretaria e exija o seu direito de consumidor de pedir a nota fiscal. E com isso a gente dá alguns incentivos. Então, como eu falei, a cada nota fiscal que você pede, você vai juntando uma quantidade de notas que dá direito a um cupom. Esse cupom vai ser guardado lá no sistema para que na data do sorteio você possa participar do sorteio. E no sorteio você pode ganhar prêmios de R$500, R$300, R$1.000, R$50.000, né? Então, assim, várias pessoas já ganharam nos sorteios. Eu gostaria de fazer, na verdade, duas perguntas. Uma, deixar claro para o pessoal que às vezes acredita que esse tipo de sorteio às vezes não é verídico, não é real. Eu tenho provas dentro de casa que é verídico e é real, porque já teve gente ganhando. E eu queria entender como faz para conseguir
participar? Você tem que fazer um cadastro? Tem algum processo por trás? Porque eu sei que existe um processo para você participar do sorteio, além de você colocar seu CPF. Porque, além de você fazer essa vinculação, eu sei que você pode vincular suas notas a uma instituição. Lá em casa, a gente vincula um centro espírita, que aí a gente ganha e o centro espírita também pode ganhar a partir da nossa contribuição, colocando o nosso CPF nas notas fiscais, no cupom fiscal. Isso. Como é que você vai dar entrada desse processo? Primeiro, você vai entrar no site Se você entrar no site da Cefaz, você vai encontrar lá, Nota Fiscal Cidadã. Você clica e aí vai para um site de cadastro. Você faz um cadastro lá. A partir do momento que você cadastra, que você cria uma senha, todas as notas que você pediu e colocou o seu CPF, elas já vão vincular aquele seu cadastro. Toda vez que você colocar o seu CPF. Inclusive até assim, às vezes você está fazendo compras e está com... Às vezes você nem está fazendo a compra, outra pessoa está fazendo, ela não tem um cadastro, você bota o seu CPF, vai gerar os cupons. Cada vez que você pede o cupom e que você adota uma instituição social, cada cupom que você pede, ele gera também um cupom para essa instituição beneficente. E aí eles também vão acumulando pontos. E as instituições, elas fazem projetos. E esses projetos, elas entregam até a Secretaria da Fazenda, dizendo assim, eu preciso melhorar a cozinha do meu ambiente aqui, do meu instituto, ou eu preciso comprar cama, ou eu preciso comprar um veículo para transportar. Então, elas vão dizer o que elas precisam, o que é que elas vão fazer com aquele dinheiro. E elas participam também do sorteio. Então, quando tem o sorteio das instituições e tem o sorteio da pessoa física. E a gente tem esses dois sorteios, sendo que a pessoa física, cada vez que pede o seu cupom, ela também está ajudando essa entidade. E você tem o direito de ganhar pelo sorteio e você também ainda acumula créditos pelos valores da compra. Então, dependendo dos produtos que você compra, se forem produtos que não são sujeitos à substituição, eles vão gerar também um percentual que vai ser revertido lá na sua conta. Tem um conta corrente que fica lá aparecendo tudo. E nesse valor do conta corrente, você pode também, se você quiser, você solicita o dinheiro para sua conta, junto com o dinheiro do sorteio, se você tiver sido sorteado, ou você pode pegar esse dinheiro, destinar para reduzir o seu IPVA, se você tiver veículo e quiser abater no valor do IPVA. E se você não quiser o dinheiro do sorteio ou o dinheiro que está na sua conta e você não quiser para o IPVA, você ainda pode doar para a instituição de caridade. Então, aí você ainda tem 3 formas de utilizar esse recurso. Eu vou fazer uma dúvida agora ainda sobre esse tema. Digamos que eu fui sorteada, isso eu estou perguntando porque é uma experiência própria, mas eu não entrei lá no site da Cefaz para conferir se eu fui sorteada. Fiz o cadastro, ficou lá. Caso eu tenha sido sorteada, ainda consigo resgatar esse prêmio? Tem um prazo para isso? Tem, até 3 meses. Se até 3 meses você não fizer a solicitação, aí esse dinheiro vai sair da sua conta corrente. Entendi, perfeito. Então, hoje mesmo já vou entrar no site e conferir. Mas cai direto ou você tem que fazer a solicitação para cair? Ele cai no seu conta corrente, né? Uhum. Então, você recebeu lá R$1.000. Ele tem lá o conta corrente das operações que você fez e entra esse valor do sorteio, no nosso exemplo, R$1.000. Aí você vai ter que solicitar a forma que você quer receber. Se você quer doar para a instituição, se você quer receber através do IPVA ou se você quer que vá para a sua conta corrente. Aí você cadastra também uma conta corrente e esse dinheiro é transferido para a sua conta. Perfeito. Ainda no tema de programas da Cefaz, como você falou anteriormente, tem o Contribuinte Arretado. Fala um pouco para a gente sobre esse programa. O programa Contribuinte Arretado, ele hoje é o nosso xodó. É um programa que é um divisor de águas na Secretaria da Fazenda, porque ele separa a fase do fisco repressivo para o fisco que tem uma interação com o contribuinte. E nesse programa, ele começou em 2018, ele trouxe uma série de novidades e de benefícios nessa tratativa fisco-contribuinte.
Primeiro, as multas que existiam, elas no máximo eram até 300%. E a partir do programa Contribuinte Arretado, todas as multas, o máximo ficou 100% do valor do imposto. Então, qualquer contribuinte hoje que tiver alguma penalidade, no máximo, ele pode ter até 100% do valor do imposto como multa. Também em relação foi criado um grupo de trabalho para essa interação com a sociedade, no qual participam várias entidades, né, da sociedade civil, os representantes dessa sociedade, como, por exemplo, o CRC, o SEBRAE, Associação Comercial, Federação das Indústrias, dentre outros, que estão presentes e rotineiramente nós temos reuniões. Essas reuniões, as entidades nos trazem as suas dores, o que é que está impactando nessas entidades, e a partir daí a gente vai buscar com os nossos técnicos soluções para poder resolver esses problemas. Então, foi a partir daí que teve algumas declarações que foram extintas, como a DAC, como a GST, a DSTDA, para os contribuintes que aderiram ao SPED fiscal. Então, esses são alguns exemplos de situações que a gente conseguiu auxiliar, principalmente os contadores, né, que assim, a gente tem uma parceria direta com eles, e na resolução de alguns problemas, a gente começou a criar manuais, a gente faz palestras, aqui em Maceió, também no interior, muitas vezes em Arapiraca. Ocorreu uma até semana passada. Retrasada. Dia 13. Semana passada. Em Arapiraca, bate-papo com a Receita, se eu não me engano. Foi. Parceria com o CRC. Então, sempre tem essa interligação entre a gente e vocês, né? Uhum. A gente está fazendo também lives, nós estamos fazendo vídeos orientativos. Então, assim, a gente está fazendo o máximo para que o contribuinte possa ver quais são os problemas. Aí, os representantes trazem para a gente vai buscar com a equipe técnica, tenta resolver esses problemas. Quando a gente consegue, ótimo. Às vezes a gente não consegue naquele momento, a gente diz, olha, não vamos conseguir agora, mas vamos trabalhar para isso. Então, a gente tem muito essa parceria com essas entidades e é algo que é muito bom. Então, o Programa Contribuinte Arretado, ele é um programa de conformidade fiscal. Ele é um programa que vem para fazer esse trabalho de conformidade entre o fisco e o contribuinte. Inclusive, a gente tinha uma superintendência de planejamento que ela, agora, nessa última lei delegada, ela teve uma alteração de nome e de atribuições. Ela deixou de ser superintendência de planejamento e passou a ser uma superintendência de inovação e conformidade fiscal, com uma chefia, uma gerência de conformidade fiscal, com uma chefia de autorregularização, justamente focando nesse novo aspecto da Secretaria da Fazenda, que é a relação fisco-contribuinte de forma mais amigável e tentando resolver, entendendo as dores um do outro, e nisso a gente entrando numa resolutividade de forma muito mais simplificada e muito mais rápida. A gente falou sobre alguns pontos e a gente chega em um ponto que está em alta, que é quando a gente fala sobre o imposto de renda. A gente está nesse período de entrega de declaração de imposto de renda da pessoa física. E eu queria saber, na visão sua como professora, como devemos declarar e qual a importância da gente fazer essa declaração. Todas as declarações, sendo imposto de renda ou qualquer outra declaração, essas informações são muito importantes para o fisco, porque é através dela que eles podem fazer, que se pode fazer o tratamento da informação e identificar possíveis inconsistências e irregularidades. No caso da declaração do imposto de renda, ela tem algumas situações que são obrigatórias, né? As pessoas devem fazer quando tem essa obrigatoriedade. E às vezes tem pessoas que não têm obrigação, mas em algum momento elas tiveram, por exemplo, teve férias, e aí as férias passaram um pouquinho do limite, e ela pagou o imposto de renda. E ela fazendo a declaração, ela pode recuperar esse valor. E muitas vezes as pessoas não percebem isso. Às vezes não é um valor tão significativo, mas eu acho que qualquer
R$10, 50, R$100 já faz diferença para a gente, né? Então, assim, é uma coisa que eu oriento sempre os alunos. A gente faz um trabalho com o imposto de renda todos os anos. Eu já fiz muitos anos na UNIT e agora a gente faz pela UFAL. Nós vamos ter a atividade, né? Já vou fazer até a propaganda aqui, lá no Shopping Pátio, nesse final de semana, dia 28 e 29, se eu não me engano. É uma sexta e um sábado que a gente vai ter um stand lá que os alunos vão estar orientando os contribuintes. Né? O contribuinte não foge da minha fala, né? Mas a sociedade, né? Orientando a sociedade em como fazer a declaração do imposto de renda. Inclusive, várias pessoas que têm essa situação, a gente também orienta para que eles possam receber esse recurso quando eles pagarem a mais. Então, assim, é extremamente importante. E para o aluno, eu vou entrar na docência, para o aluno é uma coisa assim muito boa, porque ele vê na prática a realidade das pessoas, as dúvidas que elas têm, né? Então a gente vai tá sempre fazendo esse projeto, que é um projeto assim que é do coração. A gente sempre, todos os anos a gente faz. Você falou aí sobre seus alunos e eu queria entrar um pouco mais no tema de docência. Por que e quando você decidiu seguir essa carreira acadêmica? Quando eu estava na universidade, eu ensinava no interior, em faculdades não, no interior, em algumas escolas aqui em Maceió, matemática. Então, assim, era uma forma de eu sobreviver, né? Então, eu ensinava matemática em várias instituições aqui. E eu sempre gostei de ensinar. Quando eu estava já no fisco, era um desejo voltar a ensinar, era uma coisa que eu queria muito. Então, quando eu comecei a falar da minha trajetória, eu disse que eu cheguei num ponto que eu fiz o mestrado. E eu fui fazer o mestrado porque eu queria ensinar. Então, foi um momento assim que eu disse, não, eu quero ensinar, então vou me preparar para isso. E aí eu concluí, né, o mestrado e comecei a ensinar. E a primeira instituição que eu vim foi a UNIT, né? Na verdade, foi a primeira instituição que eu bati as portas e fiz uma seleção aqui e comecei a ensinar em 2009, fiquei até 2015. E em 2016 eu fui para a Universidade Federal de Alagoas e estou lá até hoje. Eu queria saber também se enfrentou e qual foi o seu maior desafio sendo professora. Meu maior desafio foram alguns alunos que não queriam estudar. Eu acho que eles me odiavam, mas depois de um tempo eles passaram a me amar. Isso foi muito bom. Não, assim, teve uma turma bem desafiadora, que eu digo a vocês que antes de entrar na sala todo dia eu clamava a Deus para tomar conta, né? Para tomar conta, mas assim, no início foi um pouquinho difícil, mas depois eles foram compreendendo, foram assimilando e chegou um ponto assim que eles estavam todos estudando. Eu passava nos corredores aqui da UNIT, eles com o livro estudando, porque eu tive que dar uma pressão um pouco maior, né, nos estudos, porque já que eles não queriam estudar, eu tinha que forçá-los a estudar. Mas foi um desafio bom. Foi um desafio bom. Você falou Graças a Deus. Que ensinou matemática, né? Então, provavelmente para um público de ensino fundamental, ensino médio. Isso. E você tem também a experiência de um ensino superior. Qual foi o mais impactante? Qual foi o maior de todos? O maior desafio entre eles dois. Olha, o maior desafio, acho que inicialmente o ensino fundamental e médio. Porque era uma época que eu era estudante, né? Eu fazia o curso de contabilidade e, assim, eu me deparei precisando de recursos financeiros e apareceu uma oportunidade para estudar, porque muitos estudantes davam aula, principalmente no interior. Então, assim, acho que esse foi o maior desafio, porque eu estudava na época pela manhã, na época a UFAL era de 7 a 1 da tarde, e eu tinha que pegar um ônibus todos os dias, 5 horas da tarde, para poder estar no interior. E quando terminava as aulas, eram 10 horas da noite. Quando a gente chegava e ia entregar as pessoas nas suas casas, a minha era mais distante, eu chegava por volta de 1 hora da manhã. Então, assim, foi muito desafiador, porque eu tinha que estar preparada para a sala de aula, eu tinha que estar preparada para
estar estudando para a universidade. E assim, eu tinha poucas horas de sono, porque eu já chegava a 1h da manhã e 7 horas da manhã eu já tinha que estar na universidade. Então, acho que esse foi um desafio como professora, porque era tudo novo, né? Quando eu fui para o ensino superior, eu confesso que eu fui com um pouco de receio, mas o mestrado, ele prepara a gente para isso, e você, no mestrado, já começa a dar aula, então você já tem uma preparação. Então, isso foi bem mais fácil para mim do que a época que eu fui para o ensino médio e para o ensino fundamental. Como foi se adaptar no período da pandemia às aulas virtuais, ainda mais de um assunto que é tão complexo, né? Como tudo na área da contabilidade. A pandemia realmente foi algo desafiador, porque muitos alunos com problemas de internet, sem poder estar, assim, ligando a câmera, a maioria não ligava. Tinha horas, assim, que eu começava a dar aula e eu falava, tem alguém aí? Porque eu sou muito de dar aula e começar, assim, a fazer perguntas e querer a participação dos alunos. E quando estava na pandemia, você ligava a câmera, começava a falar e cadê os alunos? Eu não sabia, eu não conseguia ver o rosto para saber a reação, se estava entendendo, se não estava entendendo. Porque na sala de aula, quando você vê o rosto do aluno, você diz, espera aí, aqui tem algo errado. Você já muda a sua maneira de falar, você tenta explicar novamente. Mas nessa metodologia online, os alunos desligavam a câmera, eu não via a expressão deles, eles não faziam pergunta, eles não tiravam dúvida. Deveria ter feito uma artimanha. Quem aparecer vai ganhar um ponto aqui na prova. Só que assim, na universidade a gente não podia fazer isso. Porque como tem muitos alunos que não tinham acesso à internet, e a universidade demorou até um pouco para chegar os chips que foram liberados para os alunos, a gente poderia fazer algum constrangimento a algum aluno que não tivesse condições. Então, a gente não podia obrigá-los a abrir a câmera. Era uma coisa que era facultativa. Né? Eu só conseguia fazer, assim, por exemplo, apresentação de trabalho. Aí eu dizia, olha, por favor, façam um esforço para vocês abrirem a câmera, porque eu preciso ver vocês. Mas a gente não podia obrigar. Agora me veio uma pergunta à mente, porque eu acho que um dos maiores períodos de cola foi na pandemia. Conseguiu decifrar alguma cola? Olhe, o que eu dizia sempre aos alunos, e que digo até hoje, a gente, quando está numa universidade, a gente está se preparando para o mercado de trabalho. Né? A gente está se preparando para o mercado de trabalho, o professor passa o conteúdo, faz o possível para que os alunos não colhem na prova, mas no final das contas, quem define é o mercado. Se você não quer se preparar e você quer colar do seu colega, tudo bem, né? Você vai colar, mas vai chegar um momento que você vai precisar estudar, porque senão você não vai conseguir sobreviver no mercado de trabalho. Lembrar o pessoal a prova do exame de suficiência, né? Uma das maiores provas de reprovação que tem, índice de reprovação é a nossa. Eu fui da primeira turma do exame de suficiência. Quando eu tinha terminado a faculdade e a minha época ainda não tinha exame de suficiência. Sim. Só que eu não tinha dinheiro para fazer o teste, porque é pago, né? Eu não tinha dinheiro para fazer o teste. Então, eu cheguei e não fiz, né? Não dei entrada, nada. E aí, depois, quando eu comecei a trabalhar como agente comunitário, eu também não fiz, porque eu disse, eu vou fazer para quê? Que eu não estou trabalhando na área, nem tenho perspectiva nesse momento. Aí, eu comecei a fazer os concursos. Quando eu comecei a fazer o concurso, tinha concurso que precisava ter o resultado, o registro. Né? Aí, eu fui dar entrada. Quando eu fui dar entrada, era o primeiro ano do exame de suficiência. Aí eu olhei, tinham disciplinas que não entraram na minha matriz curricular. Aí eu olhei, pronto, estou frita agora, como é que eu vou fazer isso? Né? Aí eu comecei a estudar, e assim, e é por isso que eu falei, aí eu voltando para a pergunta anterior que você tinha feito da questão do mercado, né? Quando você estuda na faculdade, os conceitos que você tem, eles fixam na sua mente. Então, você vai fazer qualquer coisa, você lembra da teoria, você Sim. lembra dos conceitos. Então, assim, eu achava que eu estava enferrujada, mas como eu comecei a rever os conteúdos, isso foi muito tranquilo para mim. Então, tinham 2 disciplinas que eu não tinha visto, que eu fui aprender, e o restante eu já estava com os conhecimentos bem sedimentados. Então, eu fiz a prova, passei, foi muito tranquilo.
né? Eu não tive problema com o exame de suficiência. Mas, quando eu olho as provas hoje, assim, hoje elas estão até mais elaboradas, estão puxando muito das normas, tem algumas coisas que estão mais complexas. Mesmo. Né? Mas, assim, até alguns anos atrás eram conceitos básicos que não, assim, não tinha porquê você não fazer, pelo menos, é metade das questões, né? Não tinha porquê você não conseguir fazer. Porque eram conteúdos muito, muito básicos, eram conteúdos, assim, que era realmente para nivelar o aluno que estudou e que não estudou. E aí, quando eu falei do mercado, ainda tem o exame de suficiência. Sim. Se você não passar, se você passar colando, vai chegar um momento que você vai fazer o exame de suficiência. Se você não estudou, se você colou, reprovação. Pois é. Né? Eu queria saber o que melhorar ou o que você precisa melhorar para conquistar o que você tem como objetivo na sua vida. Olha, eu sou muito abençoada, graças a Deus. Eu acho que eu cheguei a patamares que eu não esperava e nem imaginava. Porque, assim, a gente está falando aqui da questão do físico, da questão da docência, que era algo que eu queria muito. Mas hoje, eu tenho trabalhos que eu realizo pelo físico, que são trabalhos nacionais. Eu participo de um grupo de resgate da auditoria físico-contábil pelos auditores no Brasil, que eu sou uma das líderes. Né? Então, assim, incentivando outros auditores a trabalhar com a contabilidade para poder identificar o valor dos tributos, né? Não só ICMS, mas ITCD também. Eu trabalho com uma organização internacional de avaliação de entidades públicas, de secretarias da Fazenda. Então, assim, eu deixo nas mãos de Deus, porque, assim, eu acho que tudo profissionalmente que eu poderia conseguir, Deus me deu até muito mais do que eu esperava. Né? Porque eu esperava passar num concurso para ser contadora de uma prefeitura, não imaginava que eu ia conseguir galgar tantas posições. Né? E digo que isso só é porque Deus está na minha vida. Porque a gente não consegue as coisas assim sem que Deus nos oriente e que a gente corra atrás também. Porque se a gente fica esperando, se a gente não estuda, se a gente não busca, a gente não consegue. Então, assim, eu não tenho... Não é que eu não tenho objetivos, eu tenho objetivos, mas não vou dizer assim que são coisas que são fundamentais. Não existe uma pressão, né, em relação a isso. São complementares e estão chegando assim de forma muito leve. Eu nunca tinha almejado esse cargo que eu estou hoje. Ele apareceu num momento que eu não esperava, aconteceu um fato dentro da secretaria, apareceu a oportunidade e eu aceitei. Mas não vou dizer assim que era uma coisa assim que eu dizia, eu tenho essa vaidade, eu quero seguir isso. Não, as coisas, graças a Deus, vão acontecendo de forma muito leve, de forma muito tranquila. Aparecem as oportunidades, eu olho, vejo, tenho condição, vou, não tenho condição, rejeito. Então, é isso. Então, assim, hoje o meu objetivo maior é que, através do meu trabalho, as pessoas possam ver a presença de Deus. Porque eu acho que isso é fundamental na vida de qualquer pessoa. Com certeza. Você ter Deus na sua vida. Alexandra, muito obrigada. A gente chega no final do podcast. Eu sempre falo isso, o povo vai achar que é repetitivo, mas eu acho super triste, porque a gente realmente se entrega e se envolve com o convidado e com o tema. Então, muito obrigada por ter aceito vir aqui. A gente sabe que você é uma pessoa extremamente ocupada, então disponibilizar seu tempo para estar aqui, se apresentando e mostrando o seu conteúdo e quem é você para a juventude contábil é muito importante. Então, muito obrigada. Gostaria de agradecer também, e você, assim, é uma inspiração, tanto para mim, quanto para a Bia, quanto para todo mundo que está assistindo, porque é uma mulher num cargo de liderança altíssimo, com a responsabilidade tremenda, e assim, uma pessoa que a gente vê que é muito acessível, muito humilde, isso transparece, e eu gostaria muito de agradecer pela sua vinda aqui. Foi um enorme prazer bater esse papo com você hoje. Eu que agradeço, eu achei muito legal. Assim, passou um filme na minha cabeça agora, né? Toda a história, todas as coisas que aconteceram, né? Então, só
Agradecer a vocês pelo convite. Muito obrigada e sucesso para vocês. Obrigada. Minha gente, antes de iniciar os agradecimentos, não só da nossa equipe de edição e patrocinadores, hoje eu queria registrar a presença do nosso presidente do Conselho de Contabilidade de Alagoas, que se fez presente aqui assistindo a gente. Então, muito obrigada, presidente José Vieira, pela sua presença aqui. Não só esteve presente, como ainda ajudou, né? Contribuiu aqui. Contribuiu. Muito obrigada mesmo. Então, deixa eu prosseguir com os agradecimentos, agradecer nossa equipe de edição e patrocinadores, começar com a nossa equipe de edição, que é o Paulo Nemésio, o Márcio Simões, o Martinho. E aos nossos patrocinadores, que é o Migusta, Lápis e Cia e a Unite. Então, pessoal, muito obrigada por acompanhar a gente e boa noite. Boa noite. Boa noite.